morte. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio divino, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és forte padre do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, farol da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, seus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória do passado, mas segues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Convidamos as seguintes autoridades para comporem a mesa do presente evento. Professora doutora Lourdes de la Rosa Onuchico, coordenadora do GEPER do presente evento. Professora doutora Rúbia Barcelos Amaral, vice-chefe do Departamento de Educação Matemática do Instituto de Geociências e Ciências Exatas. Professor doutor Roger Miarca, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática do Instituto de Geociências e Ciências Exatas. Agradecemos a presença de todos os participantes deste evento, patrocinadores, CNPq, CAPES, Matema, Unixo, Sociedade Brasileira de Educação Matemática, Unesp, Departamento de Educação Matemática, Paco Editora, Livraria da Física, ao diretor do Instituto de Geociências e Ciências Exatas e a chefe do Departamento de Educação Matemática, professora Heloísa da Silva, e ao coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, professor Dr. Roger Miarca, pelo suporte concedido. Com a palavra, professora doutora Lourdes de la Rosa Onuchico, coordenadora do presente evento. Declaro, neste instante, aberto o 4º Seminário de Resolução de Problemas, o 1º Seminário Internacional em Resolução de Problemas.
Convidamos o professor Dr. Roger Miarca, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática do Instituto de Geociências e Ciências Exatas, para o seu pronunciamento. Bom dia. Para mim, é muito grato estar aqui com vocês para conversar tanto um tema, de uma abordagem, de um modo de conhecimento que é tão caro à educação matemática. E na minha fala, que eu espero que seja breve aqui, eu queria demarcar um pouco e destacar essa importância da resolução de problemas da educação matemática. O crescimento de uma e o fortalecimento da outra, eu acho que elas estão muito conectadas. A educação matemática, como área de pesquisa e produção de conhecimento, ela surge junto com a resolução de problemas. Com preocupações também com a sala de aula, especialmente com a sala de aula. O fortalecimento da educação matemática se fortalece e acontece junto com a resolução de problemas. Quando a gente fala da maturidade de uma, a gente acha automaticamente levado a pensar na maturidade da outra. Em especial, a resolução de problemas, a gente pensava de maneira um pouco descolada da educação matemática, ela não aparece só na educação matemática, ela tem uma vida própria também. Né? Então, se a gente pensar até fora da matemática, nós temos uma série de cursos que hoje são baseados na resolução de problemas. Que é o caso dos cursos de muitos de medicina, de enfermagem, são baseados na metodologia PBL. A gente quer mostrar com isso, falar que a resolução de problemas está muito ligada à educação matemática, mas ela tem seus próprios caminhos também. Eu falei um pouco do crescimento, né, da educação matemática junto à resolução de problemas. Eu acho importante demarcar que aqui nós estamos quase na resolução de problemas, né? Um evento que inicialmente foi criado de maneira a pensar no quadro nacional. Mas esta edição aqui fala do primeiro seminário internacional de resolução de problemas. Ou seja, fala de um crescimento, né? E quando a gente começa a crescer, no caso da resolução de problemas, a gente pode ver esse crescimento até fisicamente, geograficamente, né? Tem pessoas de diferentes estados aqui hoje. Muito por conta do esforço e da carreira na produção do Chico, nós agradecemos muito. E quando a gente cresce assim, na resolução de problemas cresce, eu acho importante aquele momento de pensar, e essa maturidade que a gente chegou, o que a gente faz com ela, né? Aí eu gostaria de elogiar o tema do evento e a publicação que vai ser lançada hoje, né? Falar o que? As perspectivas de resolução de problemas. Ou seja, quando a gente cresce, o que a gente faz, para onde a gente vai, né? Então, meu elogio ao crescimento, ao tema do evento. No mais, eu desejo um ótimo evento para todos. Pela Faz uso da palavra professora doutora Rúbia Barcelos do Amaral, vice-chefe do Departamento de Educação Matemática do Instituto de Geociências e Ciências Exatas. Bom dia a todos. Bom dia, professora. Bom dia, Roger. O bom de falar depois é que a gente já pode até ganhar tempo de falar quais são minhas as palavras do Roger. Acho que o Roger falou algumas das coisas que eu marquei aqui de comentar. Eu queria iniciar, na verdade, parabenizando a Dona Lourdes, né, pelo evento. Eu acho que essa é uma iniciativa importante para todos que estão aqui, mas também, de modo geral, a gente pode pensar para a pós-graduação, para o nosso departamento de educação matemática, que luta por essa pós, né? Acho que as duas coisas estão bem casadas. Hoje nós somos 5 docentes só. Esse ano, felizmente, né, com a perda do professor Romulo, nós estamos em 5. Então, a gente se desdobra para conseguir dar conta de tudo isso, que vocês sabem, né, que o caminho a gente tem que estar em um monte de conselho, etc., mas após o certo, para nós de suma importância, e aí se estende, né, a um evento como esse, que é vinculado também às atividades da pós-graduação, e as coisas acabam sendo casadas. E ainda que o Roger já tenha dito, não posso deixar de parabenizar por essa ampliação, né, que a gente
tinha marcado aqui para deixar passar. É muito legal ver que começou mais regional, né? Mais pessoas daqui e sempre crescendo, né? Como o Roger falou, esse ano a gente vê, sempre teve, né, Dona Lourdes, gente de todo lugar, mas é bom a gente ver esse crescimento agora internacional, bem bacana. Também queria parabenizar os organizadores, né? Como sempre, tudo muito organizado, e queria ampliar os parabéns, que eu adoro ver você vê que os organizadores não são só do grupo, né, Dona Lourdes? Então, isso eu gosto de destacar, porque os alunos se envolvem independente do grupo, como é para ser, né? Mas não necessariamente acontece. E a gente fica feliz de ver que acontece, né? Como é esperado, que não seja restrito só ao grupo. E por fim, só queria dar parabéns, eu estava vendo aqui a fala da Norma, né? 25 anos de grupo, e acho que nem precisa dizer, então, como o Roger já bem colocou, que é um grupo extremamente consolidado, né? De representação nacional e internacional na área de resolução de problemas. E acho que quando a gente não é que a idade diz tudo, mas a gente sabe que só chega a 25 anos um grupo que realmente tem atuado de modo significativo na área. Então, parabéns pelos 25 anos do grupo também, Dona Luísa. E um bom evento a todos nós. Faz uso da palavra a professora doutora Lourdes de la Rosa Oluchi, coordenadora do GETER e do presente evento. Obrigada por me ouvirem. Eu vou falar uma coisa que está com muita vontade de falar mesmo. Agradecer a todo esse grupo de pessoas que vieram do Brasil todo, que vieram de fora do Brasil. Não é um grupo grande, mas é um grupo intenso. Um grupo que está interessado em trabalhar nisso. Então eu escrevi assim: eu agradeço a todos os participantes desse seminário que se colocam e se deslocam para vir aqui para falar sobre resolução de problemas. Se a gente for olhar as coisas, resolução de problemas, a gente tem tudo. Na vida, nos gostos, nas coisas que a gente faz. Mas nós estamos falando de resolução de problemas na educação matemática. O que é que nós pretendemos? Como é que nós fazemos? E quando eu vejo que muita gente boa, os seus grupos prontos, trabalhando nisso, eu só posso agradecer a todos que vieram, porque o nosso intento é ver tudo que todos fazem, como fazem, por que uns olham com os olhos desta maneira, outros olham com olhos diferentes, mas todos nós queremos que os nossos alunos aprendam, que saibam tomar decisões, que sejam formados como cidadãos necessários ao nosso país, e que a matemática está nisso tudo. E que nós acreditamos que a forma de fazer isso é através de problemas. Então, quando eu escrevo isso aqui, eu disse, são diferentes visões, mas fartamente conectadas, buscando uma forma possivelmente ajustada a cada uma dessas diferentes visões, e que poderiam se apresentar não mais como um caminho para cada um, mas nós buscarmos juntarmos o meu caminho, o caminho da Ana, o caminho da Lúcia, o caminho da Norma, o caminho de cada um de nós, para tentar achar o caminho que nós podemos, determinados mesmo, não é mas o que é que este tem que pode melhorar o meu, e que eu não percebi que faltava alguma coisa. Então, o nosso encontro não é um encontro especificamente de ver e falar alguma coisa do que fazemos cada um de nós, mas buscarmos ver se há alguma coisa que nós pudermos por comum para dizer, gente, este é o caminho, vamos melhorar. Se vocês acreditarem como eu, muito obrigada.
Agradecemos a presença dos membros da mesa e pedimos para que, se possível, tomem assento junto ao público para a continuidade dos nossos trabalhos. Declaro encerrada a solenidade de abertura do 4º Seminário em Resolução de Problemas e 1º Seminário Internacional em Resolução de Problemas. Aos que desejarem acessar a internet, estará disponível a rede Unesp Evento, cuja senha é Unesp Evento apenas com E maiúsculo. Dando continuidade às atividades do evento, convidamos para ministrar a palestra intitulada 25 anos de ETER, a professora doutora Norma Sueli Gomes Alevato. A professora doutora Norma possui graduação e licenciatura e bacharelado em matemática pela Universidade Estadual de Londrina, mestrado em matemática pura pela Universidade Estadual de Londrina e doutorado em educação matemática pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Atualmente é pesquisadora e coordenadora do programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática pela Universidade Cruzeiro do Sul e membro externo de ETER. Se eu sentar, as pessoas vão me ver. Bom dia. Eu quero, em primeiro lugar, dizer da honra de fazer a abertura desse evento. Na programação consta que eu devia fazer uma palestra. Não será exatamente uma palestra, mas nós vamos conhecer um pouco dessa trajetória que já foi rapidamente citada aqui na mesa de abertura e que constitui 25 anos de percurso no grupo de trabalho e estudos em resolução de problemas, coordenado pela professora Lourdes Onuchi. Certo? Vamos lá. Bem, eu sou Norma Alevato, então eu trouxe inicialmente aí uma amostra, uma imagem, porque considerando que o nosso evento se torna internacional, né, talvez fosse bom situar de onde eu vim e também porque eu estive recentemente em um evento em Canoas e alguns colegas disseram: nossa, mas nós não sabíamos que você é do Paraná, né? Você nunca fala que é do Paraná, porque também já se vão muitos anos que eu saí do Paraná. Então eu me lembrei dessa vez de dizer para vocês que eu sou do Paraná, né? Na verdade, o mestre de cerimônias já antecipou, eu sou londrinense, do norte, ali do Paraná, estudei na UEL, fiz licenciatura, fiz bacharelado em matemática, fiz mestrado em matemática, um mestrado que tinha lá na época em que eu estudei, e eu me tornei logo em seguida, inclusive, professora lá na UEL. Eu tive uma oportunidade, logo que me formei, de substituir uma professora na UEL. Então, eu fui professora também lá. E a minha trajetória é grandemente constituída, então, por atuação na educação superior. Com exceção do momento em que eu fui estudante, que nós fazíamos estágio, e uma parte inicial da minha trajetória também, que eu fui professora da rede pública do estado do Paraná.
Mas começando a atuar na universidade, eu fui trocando o meu papel por professora universitária. E num certo momento da minha vida, eu vim de mudança para São Paulo. E ali também, logo cheguei em São Paulo, atuei em algumas faculdades, na FATEC, na Universidade de São Francisco, até encontrar a Unesp. Então foi nesse momento que eu me encontrei com o GTEP, quando eu me mudei para São Paulo, e alguns anos depois eu me mobilizei para fazer o doutorado na Unesp. E aí eu passo a constituir o Grupo de Trabalho e Estudos em Resolução de Problemas. Atualmente, eu tenho minhas atividades concentradas na Universidade Cruzeiro do Sul. Lá eu tenho aulas na pós-graduação, mestrado e doutorado, que no nosso programa é Ensino de Ciências e Matemática. Eu estou na parte da matemática. Eu tenho meus alunos de mestrado e doutorado agora, meus orientandos. Eu estive como coordenadora do programa por um tempo, e nesse momento eu tenho constituído também um grupo de pesquisa com os meus alunos e alguns ex-alunos que permanecem, que é o GPAE, Grupo de Pesquisa e Estudos Avançados em Educação Matemática. Então, foi aqui, né, que eu entrei para o GTEP, que eu me encontrei com a professora Lourdes e me encontrei com o GTEP no ano de 2000, que eu vim para a Unesp. Bom, eu tenho aí um desafio de falar um pouco dos 25 anos do GTEP. Eu estive a semana passada na casa da professora Lourdes, porque eu falei para ela: Dona Lourdes, eu cheguei em 2000 no GTEP, e antes de 2000, a senhora precisa me contar algumas coisas, não é? Mas são tantas coisas, e eu não tenho a menor pretensão, né, de contemplar tudo que foi constituído e tudo que a professora Lourdes fez e abordar todas as questões que ela enfrentou nesses 25 anos. Mas eu quero fazer um retrato breve. De qualquer modo, começando a história, há 25 anos atrás, é claro que a gente não pode deixar de considerar a professora Lourdes. Então, não existe a trajetória do GTEP sem a dona Lourdes. O GTEP começou com ela, que é a dona Lourdes, né? A professora Lourdes é a dona Lourdes. Então, vocês vão ver que na minha fala vão surgir elementos que são da dona Lourdes, junto com esse grupo que ela constituiu. O grupo começou com ela, tá? Portanto, eu vou também trazer um pouquinho da história da dona Lourdes. A dona Lourdes não é paranaense, ela é do estado de São Paulo, não é? Nasceu em São Paulo e teve sua formação em matemática na USP, e um pouco, inicialmente na USP de São Paulo, depois na USP de São Carlos, né, dona Lourdes? Mas ali, no estado de São Paulo. Ela é licenciada, é bacharel, é mestre em matemática, é doutora em matemática, e sempre na sua trajetória com essa formação ministrou aulas na graduação, muito tempo professora dos cursos de engenharia na USP. Até hoje ela recebe homenagens de alunos da USP do curso de engenharia pelas aulas de cálculo e tudo. E em algum momento ela foi também diretora de campus, também teve cargos administrativos. Em algum momento nós tivemos o privilégio de receber a dona Lourdes, que vem da matemática para a educação matemática. E alguém vai ficar pilotando lá. Tem que ter 2 pilotos hoje. E ela vem para Rio Claro em 1989
começar a sua atuação no âmbito da educação matemática. Então, bom, isso teve alguma interrupção logo inicial, por motivos familiares, mas logo retorna ao Unesp. Então, desde 1989, que a educação matemática ganha esse presente e a dona Lourdes vem como docente, orientadora de pesquisa para o programa de educação matemática, e é aqui que o GTERP começa, né? No próprio programa de educação matemática da Unesp, tá bem? Então, nós temos esse percurso. Diga-se de passagem que o nome GTERP foi a norma que pôs para o Eu nem me lembrava, mas na nossa conversa semana passada ela me fez lembrar disso. Bem, em 1989, então, ela inicia as atividades em Rio Claro, já ganha seus primeiros orientandos. O primeiro aluno de mestrado, saudoso colega nosso, Valdir Rodrigues, que infelizmente já faleceu, mas fez a sua defesa de mestrado em 1992, já com um trabalho voltado à resolução de problemas. E aí eu perguntei para a dona Lourdes semana passada, mas a senhora tem formação em matemática e tudo, mas de onde veio a resolução de problemas? Da onde veio? Porque o primeiro aluno de mestrado já fez um trabalho nessa linha, né? E aí ela veio me contar que, na verdade, esse apreço pela resolução de problemas é uma coisa dela, que já fazia parte da abordagem de ensino na graduação, na engenharia, que ela dava aula para engenharia e ela tinha sempre esse cuidado de trazer e de propor problemas aos estudantes que fizessem sentido, tivessem relação com a área deles e que se constituíssem em molas propulsoras para o ensino, especialmente de cálculo, mas tem outras disciplinas, né, dona Lúcia, que ela ministrou na engenharia. Então, em princípio, era uma coisa dela, uma formadora de profissionais que tem formação em matemática, mas que já tinha esse apreço pela resolução de problemas. Mas, no próprio ano de 1992, quando a primeira dissertação de mestrado é concluída pelo Valdir, a professora Lourdes faz uma viagem para os Estados Unidos e é recebida por uma professora lá da Universidade de San Diego, que é a professora Judith Sauder. E eu não vou retomar aqui, a gente sempre fala dessas coisas, a dona Lourdes fala, a gente tem que falar sempre da história da resolução de problemas, mas fica muito repetitivo. Mas, de qualquer modo, em 1992, quem conhece um pouco da história da resolução de problemas, em 1992, a gente tinha um movimento forte de constituição de perspectivas para a educação matemática, né? O declínio da matemática moderna, em 1980, ali, no final da década de 70, mobilizou a comunidade e alguns aspectos foram retomados, a resolução de problemas ressurge. Em 1992, ela era muito forte. E especialmente destacada pelos trabalhos do NCTN, e nessa ocasião a professora Judith Sauder fez chegar ao conhecimento da professora Lourdes um trabalho que registrava um tipo de uma agenda para a educação matemática para os próximos anos. E este trabalho tinha também um brilho na resolução de problemas. E, bem, a partir daí, dona Lourdes também se torna membro do NCTN, ela tem muito material do NCTN, já foi às reuniões anuais do NCTN, e em 1992, dona Lourdes já tem 3 orientandos. Então, o Valdir que tinha defendido, mas vão chegando outros orientandos. Então, na verdade, já vai se constituindo um grupo em torno do trabalho da professora Lourdes. Ou seja, há uma semente que começa a germinar. Eu acho que ali nós temos, deixa eu voltar.
lembrar a imagem. Isso. Então, em 1993, a Dona Lourdes com seus alunos são batizados pela comunidade de Grupo da Dona Lourdes, né? É porque o Grupo da Dona Lourdes, na verdade, essa expressão ainda existe, né, Dona Lourdes? É o Grupo da Dona Lourdes, né? Essa expressão sobrevive. Mas, em princípio, o Grupo da Dona Lourdes se associou ao GPA, que era um grupo de pesquisação coordenado pelo professor Roberto Ribeiro Baldino. Na época era docente também do programa de educação matemática, e o grupo da Dona Lourdes participava dessas reuniões junto com o GPA. Na verdade, era uma reunião semanal e juntos eles trabalhavam. Em 1993 também é aprovado, implantado o doutorado na Unesp em educação matemática, e a Dona Lourdes ganha o primeiro doutorando, também que foi o Leonardo Paulovitch. Bom, essas viagens aos Estados Unidos até hoje se realizam. A Dona Lourdes vai muito, não sempre para a universidade lá, mas vai muito para os Estados Unidos, traz muito material. Foi outras vezes para a Universidade de San Diego, encontrou a professora Judith Salve, mas ela traz muito material do NCBM, traz muitas coisas de lá, e o nosso trabalho do grupo tem os pilares muito fortes nessas orientações. Nesse percurso, alguns alunos se titulam, e outros chegam como novos orientandos, e o grupo cresce. E eu vou começar a pular alguns anos agora, senão 25 anos é muito. Em 1996, é constituído o Grupo de Resolução de Problemas, com parte do grupo do GPA, parte do grupo do professor Baldino. Mas agora tem um grupo de resolução de problemas, que é coordenado pela professora Luz, e que também se reúne semanalmente, às terças-feiras. Bem, e aí este grupo se consolida, os trabalhos de pesquisa são desenvolvidos em várias frentes, envolvendo vários conteúdos, com pesquisadores de vários lugares do Brasil. O grupo ganha autonomia, forma mestres e doutores e constrói publicações relevantes. Enfim, o grupo amadurece, ele ganha maturidade científica e, bom, nesse momento é o GPERP. Eu não me lembrava disso, né? Eu cheguei, como eu disse para vocês, na Unesp no ano de 2000. Comecei primeiro cursando disciplinas como aluna especial. Depois eu ingressei como aluna regular, oficialmente em 2001. E eu não me lembrava, a Dona Lourdes me fez relembrar isso a semana passada. Foi você que deu esse nome para o grupo. Então tá. Então a culpa do nome do grupo é minha, tá? Mas pegou, né? Eu acho que eu vou pegar um impresso que eu tenho. Acho que vai, né? Mas se for preciso, eu tenho um impresso ali só para decidir. Tá bom. Então, em 2001, eu coloquei aqui uma interrogação, que foi quando eu cheguei, né? Eu mesma não me lembrava, tá? Mas o grupo ganha esse nome, o grupo, depois disso, é cadastrado no diretório de grupos do CNPq e se constitui o GTEF, que também, um tempinho depois, ganhou esse logo e a gente tem muita coisa. Ou seja, nesse momento não tem mais o GPA, aliás, antes o professor Baldino já se desligou da Unesp, antes disso, e o grupo é realmente o GTEP. Quando eu cheguei em 2001, as reuniões eram dos alunos da Dona Lourdes, com a participação também, porque o grupo é aberto, a estudantes de outros orientadores, eventualmente, a professores interessados em aperfeiçoamento e formação profissional. Nós temos aqui hoje, na plateia, a Raquel. Onde está a Raquel?
a Raquel e a Malu, isso, que não foram exatamente alunas de mestrado, mas que fizeram parte do grupo, professoras, pessoas interessadas em aperfeiçoamento, e nós trabalhamos bastante. Bem, o grupo realmente se constitui. E muita coisa foi produzida nesse percurso. Com essa maturidade, o grupo produziu frutos, realmente muitos frutos. Ontem nós estávamos no hotel ali conversando, alguns professores, e uma pessoa falou assim: nossa, eu fiquei 2 dias com a dona Lourdes, ela não vai me deixar mentir sozinha, tá? Eu fiquei 2 dias com a dona Lourdes, nossa, aprendi tanta coisa, né? Aí eu virei para ela e falei: você imagine, eu, né, que já estou há 17 anos junto com a dona Lourdes, então desde 2001, ou desde 2000. E todo o grupo que passou todo o grupo de pesquisadores que passou pelo grupo, pelo GTEP. Então, é uma experiência de aprendizado, é uma experiência de produção científica, de publicação e de crescimento científico e crescimento assim, no âmbito do ensino, no âmbito pedagógico. Eu vou sintetizar aqui alguns frutos desses, alguns. Eu peguei o currículo da dona Lourdes ao preparar essa palestra, porque eu não tinha a pretensão, não daria, no tempo que eu tinha, para analisar os currículos de todos os integrantes que passaram pelo grupo. Isso seria um trabalho também interessante, né, de ver a produção e resolução de problemas dos membros, mas eu olhei para o núcleo, que é o currículo da dona Lourdes. E uma das coisas que aconteceu, vocês vão ver em alguns slides, eu quis ter uma visão dos conteúdos matemáticos que já foram abordados nos estudos e nas pesquisas do grupo. E num certo momento eu caí lá nos minicursos. Aí eu ontem estava falando com a professora Lourdes. Quantos minicursos a dona Lourdes já ofereceu? Quantos minicursos a dona Lourdes já ministrou? Eu acabei desistindo de muitos detalhes assim, dos conteúdos abordados, embora eu vá trazer alguns para vocês, mas nós temos muito material. A produção do grupo, por minicursos, por apresentação de trabalhos, pelas dissertações e teses, pelas monografias já orientadas, quando são publicadas, ótimo, a gente não dá conta de publicar o que o grupo produz. Esses minicursos, eu falei com a dona Lourdes, nós precisávamos publicar, né? A professora Vânia anda também colocando a faca nas nossas costas, assim, para a gente fazer isso, que tem material de formação e sobre resolução de problemas muito bom. Alguns estão na casa da dona Lourdes, com a letrinha dela, outros estão no meu computador, e precisava juntar, né? Bom, eu vou trazer para vocês aí algumas coisas. Então, foram 25 anos de trabalho intenso e ininterrupto, ministrando cursos de formação para professores, tanto em eventos como em projetos de formação nas universidades, formando pesquisadores, mestres e doutores, publicando trabalhos resultantes das pesquisas desenvolvidas pelos seus membros, participando de discussões de elaboração curricular e participando ativamente em reuniões e eventos da área, reuniões da SBEM e outras oportunidades. Com relação à formação de pesquisadores, foram 12 doutores até agora, titulados, e 17 mestrados, 17 mestres, que se constituíram no grupo. Alguns desses pesquisadores estão indo agora para o exterior. A professora Célia Nunes,
que foi a cabeça do primeiro CERP, a professora Célia. Ela acabou de retornar, está retornando hoje do pós-doc em Portugal. A professora Rosilda, que está na França, fazendo pós-doutorado. E estes dois pesquisadores, o Márcio Pironel e o Luiz Carlos, neste momento, que são doutorandos, orientados pela dona Lourdes, estão também no exterior. Então, o Márcio também com doutorado sanduíche e o Luiz Carlos como doutor visitante nos Estados Unidos. Então, os tentáculos estão crescendo, né? E o alcance se amplia. Em que níveis de ensino o grupo atua, especialmente? Todos. Algumas buscas realizadas por mim e pela Fabiane, que vai falar daqui a pouco para vocês, mostram que no âmbito do ensino superior é um pouco menor a quantidade de trabalhos, mas isso é na educação matemática, né? Em geral. No âmbito do ensino superior é um pouco menos. Mas nós temos no grupo produções e trabalhos em todos os níveis de ensino e na formação de professores, por meio de projetos, minicursos, reuniões de grupo. Nós temos foto aqui, isso foi um minicurso ministrado por mim e pela professora Lourdes, em 2008. Aqui nós temos uma fotinho, porque eu coloquei ali, todos os níveis, nas transições e na formação de professores, né? Então, isso é um momento de reunião do grupo. Tem a nossa querida Malu aqui, tem a nossa querida Fernanda aqui. As duas estão hoje no evento. A Fernanda agora também já é doutora, né? A Malu foi uma dessas professoras que se inseriu no grupo buscando formação. E aqui nós temos um time assim, maiorzinho. Essa é a professora Célia, que acaba de retornar de Portugal, seu pós-doc. A Raquel também está aqui hoje. Ou seja, nós temos algumas pessoas que vão caminhando com a gente. Vão caminhando. Em termos de conteúdos abordados, eu trouxe alguns. Mas não dá para listar, não é? Isso está publicado, algumas coisas que estão publicadas. Então, trabalhos envolvendo números de operações, trabalhos envolvendo frações, porcentagem e proporcionalidade. Aqui tem um trabalho com números racionais que as pessoas conhecem bastante, publicado no Bolema. Pesquisa sobre potenciação, envolvendo a análise combinatória, probabilidade, números complexos, matemática discreta, álgebra, né, pensamento algébrico, enfim, polinômios, equações algébricas, geometria das transformações, vários conteúdos de cálculo diferencial integral e alguns desdobramentos desses aí, nos trabalhos até hoje realizados. Em várias perspectivas, esses estudos são desenvolvidos, em estudos que colocam seus pilares na perspectiva histórica, tanto da matemática como da resolução de problemas, alguns estudos um pouco mais teóricos, talvez da matemática, né? Ou envolvendo teorias de aprendizagem. Isto é uma característica forte dos trabalhos desenvolvidos no grupo. A gente sempre gosta de dizer que os trabalhos do grupo devem atingir a sala de aula, né? Essa é a expressão que a dona Lourdes gosta de usar. Então, nós temos muitas experiências realizadas em sala de aula, com resultados construídos assim, e que incluem outras abordagens metodológicas, como grupos colaborativos, ou envolvendo sequências de ensino, jogos, modelagem matemática, tecnologias, materiais manipulativos, ou uma perspectiva mais epistemológica, de formas e natureza do pensamento algébrico, do pensamento geométrico, do pensamento combinatório, né, que tem trabalhos desenvolvidos, e até de natureza filosófica. Nós temos um trabalho agora aí caminhando que deve constituir um marco dentro da perspectiva de trabalho do grupo. Como está em desenvolvimento, melhor não entrar nos detalhes. 70 artigos publicados em periódicos e eventos,
138 eventos locais, regionais, nacionais e internacionais que constam no currículo da professora Lourdes. Aqui nós temos uma imagem de uma palestra da professora Lourdes num evento que era realizado em Santa Maria, acho que agora faz um tempo que não acontece, que é a Escola de Inverno. Isso foi no MICNE, o Silvânio também está aqui, não é? O Silvânio, o professor Jeremy Kilpatrick, isso foi MICNE 11, foi do México, né? Acho que de Monterrey. O Silvânio foi um dos primeiros alunos de mestrado da professora Lourdes e também caminha junto com o grupo sem parar, né? Bom, livros e capítulos. Eu trouxe alguns, porque Dona Lourdes tem outros capítulos publicados em outras fontes. Este é um livro do Programa de Educação Matemática da Unesp, que tem o primeiro capítulo, esse capítulo da professora Lourdes. É muito... Está o ano errado ali, né? Está errado, vou arrumar. Muito citado. Este também é do Programa de Educação Matemática, também tem o capítulo da professora Lourdes. Nesse momento eu era aluna, tive o privilégio de participar dessa publicação com ela. Este também tem um trabalho sobre o grupo e sobre resolução de problemas, que foi comemorativo dos 25 anos da pós-graduação, que tem um texto importante da Dona Lourdes. O verdinho, como a gente chama, é um livro do grupo, todos os autores eram integrantes do grupo, que nós publicamos em 2014, organizado por Dona Lourdes, por mim e por duas, na época, doutorandas, agora doutoras que também estão aqui. Você vê que as pessoas não largam o grupo, né? Essa é uma revista temática que foi publicada o ano passado, organizada por mim e pela Célia Nunes, sobre resolução de problemas, e que tem também vários textos de integrantes do grupo e textos de pessoas de fora, com o professor Jim Facai, tem a professora Isabel do Vale, de Portugal, que está aqui, e outros trabalhos. O professor Darico Malaspina. Nós estamos, neste quarto CEP, muito orgulhosos desse lançamento, que vai ser realizado aqui no evento. E eu quero dizer para vocês que o livro acabou de chegar, da editora deve estar por ali depois, para a gente já começar a adquirir, tá? Que vai ser, essa é a última produção do grupo, uma produção bem relevante, organizado certamente pela professora Lourdes, pelo Luiz e pelo Márcio, que estão no exterior nesse momento. E os seminários em resolução de problemas também, que eu quero destacar. O primeiro foi em 2008, encabeçado, liderado, sob a coordenação da professora Lourdes, mas liderado pela Célia Nunes. O tema foi múltiplos olhares sobre a resolução de problemas convergindo para a aprendizagem. Naquele momento nós tivemos o privilégio de contar com a participação também da saudosa e querida professora Beatriz D'Ambrosio. Já tinha essa participação. Ela é brasileira, mas morava nos Estados Unidos, então eu estou considerando internacional esses pesquisadores que trazem essa experiência de fora do Brasil para nós, mesmo talvez sendo brasileiros, né? E aí aqui nós temos algumas fotinhos do primeiro CEP, e esses são meus alunos que participaram do primeiro CEP, meus orientantes. Vai ter a professora Lourdes, nosso mestre de cerimônia naquela época, o grupo que organizou o evento, a própria Célia não está ali, né? Tá? Aqui, isso mesmo, a Célia está aqui. Esse foi o primeiro, teve 60 participantes. O segundo, 3 anos depois, 2011, teve como tema o estado da arte da pesquisa em resolução de problemas da educação matemática no Brasil e no mundo. E já conta com mais convidados internacionais,
a nossa companheira aí dos eventos de Portugal, que é a professora Isabel Vale, e de novo está aqui com a gente, o professor Fred Gonzalez da Venezuela, a professora Vânia, que é brasileira, mas traz lá da Alemanha também a experiência, que tem as vivências com resolução de problemas. Aqui vale a pena destacar a presença da professora Marinês Diniz, do Matema, que é uma instituição de pesquisa de São Paulo que tem apoiado os eventos bastante. Eles também apoiaram este último, serve a comissão organizadora, meus alunos que estavam nesse evento, né? Tá. Neste 150 participantes, de 60 para 150, né? Do primeiro para o segundo. Aí o terceiro, que foi em 2014, o tema foi Resolução de Problemas, Velhos Diálogos e Novas Ações. O evento tem sido internacional. Ele só se chama internacional a partir do quarto, mas ele tem sido internacional, né? A verdade é essa. Nós tivemos naquela ocasião a participação do professor Jim Facai e, novamente, da nossa companheira Vânia Santos Wagner. A professora Isabel não estava nesse? Não mesmo, né? Não errei, não, né? Olha, eu vou pedir desculpas para vocês. Eu só tinha uma foto desse evento, que é dos meus alunos. Eu não tinha outras, tá? Mas dos meus alunos, este aluno está presente hoje aqui, essa aluna vai chegar amanhã, esse aluno vai chegar amanhã, todos doutores já. 120 participantes na terceira edição do CEP. Bem, e eu já estou cuidando, né? Tem uma plaquinha cruel ali também, parece para mim. Eu não pretendo tratar muito de abordagens, mas só situar, então, que nesse percurso nós fomos construindo e amadurecendo uma forma de trabalho e uma forma de compreender a resolução de problemas que teve, na condução da professora Lourdes, forte influência das orientações do LCDM, como eu já disse, do Teaching Through Problem Solving, em particular de indicações do Princípios e Padrões, publicado no ano de 2000, onde a resolução de problemas é indicada como padrão de processo, primeiro, padrão de processo para o ensino de matemática. Então, isso vem, assim, reforçar a nossa convicção de que a resolução de problemas deva ser uma forma de aprender, de ensinar e de avaliar a aprendizagem matemática. E eu trouxe uma síntese realmente breve do que constitui o foco dessa perspectiva em que nós nos apoiamos agora. Então, em primeiro lugar, ela tem o foco na integração dos processos de ensino, aprendizagem e avaliação, por isso a gente constitui o IFEM. Isso foi um legado da pesquisa desenvolvida por um dos membros, agora doutorando, que fez mestrado com Dona Lourdes, que é o Márcio Pironel. Então, junto com Dona Lourdes, na pesquisa do Márcio Pironel, essa perspectiva foi construída de integração da avaliação. Nessa perspectiva, o problema é, então, ponto de partida para as atividades em sala de aula. Essas coisas estão bastante nos nossos textos, né? Por isso eu não vou me alongar muito, vocês já devem conhecer. E, enfim, a gente considera isso, nesse momento, como uma metodologia de ensino. Eu trouxe aqui uma figurinha que eu falei, quem teve no terceiro século talvez se lembre, né? Mas eu gosto porque ela sintetiza uma maneira de colocar isto em prática na sala de aula. Esta maneira, ela se transformou nesses 25 anos. A Dona Lourdes conta que teve um momento em que ela estava ministrando um trabalho para a formação de professores e que ela defendia essa ideia de ensinar através da resolução de problemas. E que os professores manifestavam, quando a senhora fala é muito bonito, mas a gente não sabe como se faz isto em sala de aula.
E aí ela constituiu uma espécie de orientação, que a gente chama de roteiro, que tinha alguns passos, isso para dar uma ideia melhor e mais prática para os professores. Aquele roteiro, na época, não tinha 10 passos, mas a caminhada do grupo, implementando aquilo em sala de aula, em vários níveis de ensino, permitiu que o grupo fosse percebendo elementos que podiam se constituir nesse roteiro, e esta forma final com 10 passos é a última que está registrada no nosso livrinho verde, né? E que coloca então o problema como ponto de partida, como tarefa inicial do percurso, que desafia os alunos, que inclui trabalho em grupos, tira o professor do fazer, mas coloca como mediador, né? Que respeita o lugar onde os alunos estão, os conhecimentos prévios, respeita as resoluções que eles são capazes de oferecer, e que parte disso para aprimorar, construir e aprender conhecimento, não prescindindo da formalização do conteúdo, que dessa forma se apresenta não mais no início do processo de aprendizagem, mas no decurso desse trabalho aqui, e que permite que o ciclo seja retomado a partir da construção desse conhecimento com novos problemas, e você pode dar um início, reinício a esse ciclo. O professor é questionador, é gerador de situações, mediador. Nós acreditamos muito nisso, porque a gente tem visto isso acontecer nas experiências que a gente tem realizado. Exige uma mudança de postura, mudança de crenças, mudar a crença da quantidade de coisas para a qualidade do que se faz em sala de aula, principalmente porque o tempo aqui é relevante, e é preciso que o aluno tenha o tempo que ele exige para aquilo, mas a gente defende muito porque nós temos resultados bastante interessantes. Bom, eu estou finalizando, e aí quando está finalizando parece que a areia vai acabando lá, né? E passa tudo para baixo, mas como uma ampulheta, não é? O processo inicia, e eu falei com a dona Lourdes, 25 anos é uma data importante, né? Mas não é o fim. E eu acredito principalmente, então, vou fazer comercial do meu grupo de pesquisa, que meus alunos que estão aqui merecem esta honra, né? Ele continua também pelos núcleos de pesquisa que estão se constituindo a partir do GTEP. Embora eu ainda seja integrante do grupo, eu tenho agora o meu, todos esses são ou foram meus alunos, essa foto é do Enem, o ano passado, que foi realizado na minha universidade, na Cruzeiro do Sul. Então, meus alunos desenvolvem, não todos, mas a maioria, compra a ideia de desenvolver pesquisa em resolução de problemas. E no Brasil, nós temos outros núcleos. Na Paraíba, pelas mãos do professor Roger e do professor Silvano, que, como eu já disse, já está aqui presente e caminha com a dona Lourdes desde o seu mestrado. O Silvano também já orienta pesquisas. A Célia, que está voltando de Portugal, constitui um núcleo na Bahia. Ela é de Teixeira de Freitas e defende com todas as forças a resolução de problemas. A professora Andressa Justilin, que está aqui presente, que trabalha no Paraná. A professora Fabiane Cristina, que está aqui presente, todos já são doutoras, que está no Rio Grande do Sul. E o grupo vai produzindo e criando núcleos e crescendo, né? E isso
é muito bom. Tá? Então, bom, isso é uma pequena amostra. A gente chega, então, ao quarto CERB, que oficialmente agora é internacional, né? Ganha esse nome. O tema é Perspectivas para a Resolução de Problemas. Nós temos o privilégio de receber pessoas internacionais que trabalham bastante com resolução de problemas. O professor Patrício Felber, que está aqui presente, do Chile, o professor José Carrillo, da Espanha, a professora Isabel do Vale, nossa companheira, de Portugal, a professora Lourdes Serrazina, de Portugal, que viria pessoalmente, mas vai participar virtualmente, teve um imprevisto, a professora Vânia, que continua acompanhando e contribuindo com o grupo, que vem da Alemanha, para participar do nosso evento. É isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu não souber responder, a dona Lourdes sabe melhor do que eu. Até sexta-feira nós tínhamos 164 inscritos, é possível que agora tenhamos um pouco mais. Bem-vindos ao quarto CERB. Muito obrigada pela atenção. Agradecemos à professora doutora Norma Sueli Gomes Alevato por sua palestra. Continuando o evento, convidamos para ministrar a palestra intitulada História e Filosofia. Continuando o evento, convidamos para ministrar a palestra intitulada História e Filosofia da Resolução de Problemas da Educação Matemática, o professor Dr. Antônio Miguel. O professor Dr. Antônio Miguel possui licenciatura em Matemática pela Pontífica Universidade Católica de Campinas, mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Estadual Paulista de Campinas. Atualmente é professor assistente doutor junto ao Departamento de Ensino e Práticas Culturais da Unicamp. Bem, bom dia a todos e a todas. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite, agradecer a dona Lourdes e a todos os organizadores deste evento, né, pelo convite que me foi feito aí para conversar um pouco com vocês a respeito de problemas, resolução de problemas. É um prazer, mas ao mesmo tempo sempre um temor, porque na verdade eu não sou, né, toda a minha trajetória acadêmica não se constituiu em cima, digamos assim, desse grande campo de investigação, né, dentro da educação matemática. A educação matemática está recortada atualmente em números, né, uma multiplicidade de campos de investigação. E a minha trajetória acadêmica sempre se deu, desde a minha inserção na universidade, na interface de uma discussão relativa à história, à filosofia e à educação matemática. Então, tem sido esse o meu campo de investigação, né? Aí, deixa eu ver aqui. Então, eu venho aqui lá do grupo IFEM, né? Na verdade, na década de 90, eu e a professora Maria Ângela Miolim constituímos na Unicamp, na Faculdade de Educação da Unicamp, um grupo IFEM, que é a sigla de História, Filosofia e Educação Matemática, né? Então, foi dentro do IFEM que praticamente as nossas investigações se deram nesse domínio, das relações entre História, Filosofia e Educação Matemática, e a partir da década de 2000, da primeira década dos anos 2000, a gente criou um outro grupo de pesquisa chamado FALA, né, com a minha aposentadoria e a da professora Maria Ângela Miolim. O grupo IFEM está agora alocado em Rio Claro e está sendo coordenado pela professora Alete Brito, né? E lá, atualmente, continuo na universidade, investigando e orientando estudantes, mas dentro de um grupo de pesquisa chamado FALA. Foi criado mais ou menos por volta de 2009, é um grupo interinstitucional de pesquisa, que envolve pesquisadores, e, na verdade, também é um grupo indisciplinar, né, no sentido que depois eu posso explicar para vocês, né? Não que a gente tenha abandonado a matemática, ou a educação matemática, ou a história, ou a discussão com as disciplinas, mas o FALA, ele não é uma sigla, ele é um grupo que se constituiu especificamente para
e investigar as relações que se dão entre educação, linguagem e práticas culturais, né? Então, é nesse sentido que ele se constitui num grupo interdisciplinar. Bom, o tema que me foi posto aqui é História e Filosofia da Resolução de Problemas da Educação Matemática. Como a gente vê, já congrega várias palavras, né, que são complicadas, né, ou pelo menos controversas. Os usos dessas palavras no nosso próprio mundo acadêmico são bastante controversas. A palavra História, a palavra Filosofia, a palavra Matemática, a palavra Problema e a palavra Educação. Então, são palavras complicadas todas juntas, né? E na perspectiva do Grupo Falas, desde meados da década dos anos 2000, a gente vem dialogando com dois filósofos, né? As nossas investigações têm sido conduzidas com base no pensamento de dois grandes filósofos do século XX. Né? Um deles é o Ludwig Wittgenstein, é um filósofo austríaco, que faleceu na década de 50, no século passado, e o outro filósofo é um filósofo franco-argelino chamado Jacques Derrida. Então, são dois filósofos tidos como complicados, né? Mas eu acredito que eles são os dois grandes, maiores filósofos, né, do século XX que nós tivemos. Né? E o Wittgenstein, que é o filósofo no qual, em cujas ideias a gente tem se baseado, sobretudo no pensamento do segundo Wittgenstein, né? Eu acredito que ele tem trazido para a gente um grande aporte no sentido de mudar a nossa concepção do que é o próprio conhecimento, do que é a própria matemática. E no próprio maneira de fazer pesquisa. O Wittgenstein, ele, nas investigações filosóficas, que é a obra do segundo momento do pensamento de Wittgenstein, então lá ele adota uma atitude, ele fala de uma atitude terapêutica no modo de se investigar um problema. Então, é nesse sentido que a gente vai tomar o próprio tema da fala como uma espécie de um problema a ser levado, digamos assim, no divã terapêutico wittgensteiniano, no sentido, esse divã terapêutico não tem a ver com a terapia freudiana, embora a própria irmã do Wittgenstein tenha sido passado pela terapia com o próprio Freud, mas a ideia, existe uma semelhança de família, mas a ideia da atitude terapêutica não é adotar uma atitude verificacionista no campo da pesquisa. Quer dizer, nós não temos, ao mesmo tempo que nós levamos um problema para o divã terapêutico, a ideia não é dar uma solução para o problema, resolver o problema, no sentido de defender uma tese acerca do problema, uma tese que poderia ser verificada ou refutada, mas no sentido do esclarecimento do problema. Então, a terapia wittgensteiniana, ela leva o problema ao divã muito mais para esclarecer o problema, no sentido de fazer o quê? Desconstruir as nossas crenças fundamentais, que estão ligadas em relação ao problema. Então, quer dizer, quando a gente, a própria Dona Lourdes começou falando, mas problema está em tudo, Então, é exatamente sobre essas nossas crenças mais banais com relação aos significados que a gente atribui à palavra matemática, à própria palavra problema, à própria palavra expressão problema matemático, é isso que a gente vai tentar levar ao divã terapêutico e brigar um pouquinho com os usos que têm sido feitos dessas palavras para tentar esclarecer, digamos assim, o problema. Bom, aí está o Ludwig Wittgenstein, o Derrida eu não trouxe a foto. Enfim, então eu transformei o próprio tema num problema a ser investigado. Quer dizer, e enunciei da seguinte maneira. Então, ensinar terapeuticamente duas tradições historiográficas da resolução de problemas matemáticos e problematizar os efeitos dessa terapia na educação matemática contemporânea. Então, a ideia é tentar entrar por uma perspectiva histórica, historiográfica, e tentar identificar nessa historiografia aquilo que eu estou chamando aí de duas tradições historiográficas da ensinação da resolução de problemas matemáticos. Então, a gente pode identificar pelo próprio uso que a gente faz hoje da expressão problema, resolver problemas no campo da matemática, da educação matemática, isso é o nosso primeiro cria para tentar se inserir na história e tentar investigar como que se constituem esse nosso modo de falar sobre problema e sobre problema matemático. Então, quer dizer, uma dessas tradições eu chamei de retórica praxeológica, que está baseada mais remotamente lá no papiro de Heine, e uma outra tradição que eu estou chamando de retórico proposicional baseada nos elementos de Euclides. Então, no meu modo de entender, essas duas grandes tradições contribuíram para a nossa formação do que, o modo como nós hoje utilizamos a expressão resolução de problemas e problemas.
Bem, ali o praxeológico, eu não usei a palavra pragmático para a gente evitar os usos. Então, o pragmatismo é uma filosofia do século XIX, final do século XIX, né? E pleno, né? E hoje revista atualmente também, de grande repercussão. Então, o praxeológico aí está remetendo à ideia de práticas culturais. Então, uma tradição, e o retórico aí também, para não gerar confusão, eu não estou usando no sentido pejorativo, a retórica enquanto uma disciplina que fazia parte, digamos assim, na formação do cidadão grego, livre, né? Então, o que é? Existia o trivium e o quadrivium. O trivium eram disciplinas de natureza linguística, né? A retórica era uma delas, a dialética ou a lógica é uma outra delas, e a gramática, né? 3 disciplinas de cunho linguístico que faziam parte da formação grega, do cidadão livre grego antigo, na antiguidade, e que perpassa também depois, na Idade Média europeia, a questão da formação em cima das 7 artes liberais. O trivium, as disciplinas linguísticas, e o quadrivium, as disciplinas, digamos, mais relativas à matemática. Vejam bem que não existia, nem na formação, nem nas 7 artes liberais dos gregos antigos, e nem na Idade Média, o uso expresso da palavra matemática, mas disciplinas relativas à matemática, que no quadrivium tem a aritmética, a geometria, a música e a astronomia, certo? Que eram disciplinas de caráter matemático, que faziam parte da formação do cidadão. Bem, vamos lá. A primeira cena, então, dessa minha encenação da linguagem aqui, eu estou dividindo em atos, né? Então, a primeira cena é buscar um recorte lá no papiro de Rhind, problema 48 do papiro de Rhind, né? Então, nós temos acesso a esse papiro, né? O papiro de Rhind. Rhind não é quem escreveu o papiro, né? Mas, na verdade, é quem comprou o Henry Rhind, foi um escocês que lá no século XIX, na cidade lá do Egito, que correspondia a Tebas, antiga, da antiguidade, ele compra esse papiro. Então o nome do papiro leva o nome de quem o comprou, né, o colecionador de antiguidades lá do século XIX, né? Ao passo que quem escreve, segundo os historiadores do papiro, é o tal Diamés, né? Vamos chamar de Diamés, e esse papiro foi escrito por volta de 1650 anos antes de Cristo, né? Então vejam bem, ali ele está escrito numa linguagem egípcia antiga chamada hierática, que é a primeira que você... Volta. Aqui então, nós temos essa linguagem hierática. Aqui vocês estão vendo embaixo é a linguagem hieroglífica, que não está no papiro. Na verdade, o Arnold Chase, está aqui, é um livro que foi publicado originalmente na década de 20, do século 20. Ele é que faz, né, a tradução, né, não só a tradução do papiro, no seguinte sentido: ele traduz o papiro da linguagem hierática para a linguagem hieroglífica, né, e depois faz também um estudo interpretativo, né, dos próprios problemas, né, constituintes do papiro, né? Na verdade, cerca de 70 e poucos problemas constituintes do papiro. Eu estou usando a palavra problema aqui, mas já a gente perguntar sobre ela. Veja bem aqui. Então, o Chase, ele publica na década de 20, e eu utilizei aqui uma republicação dessa obra de 1979, né? Onde são 2 volumes, foram publicados inicialmente, mas depois esses 2 volumes deram um volume só, em 79, onde na primeira parte o Chase faz todo um estudo interpretativo do papiro, desses problemas do papiro, e ele vai dividir em seções chamadas aritmética egípcia, geometria egípcia. Ele vai usar esses termos, né, já segmentando, digamos assim, na leitura que ele faz do papiro, o nome é aritmética egípcia, geometria egípcia, as medidas egípcias, etc. E tal. E na segunda parte ele faz, né, transcreve os próprios problemas do papiro. Então vejam aí que eu tenho a linguagem hierática e a linguagem hieroglífica. E eu tenho aqui essas numerações, claro, essas numerações foram inseridas pelos próprios, né, tradutores, pelo próprio Chase, para fazer o estudo. Digamos, aqui eu tenho uma linha, 1, 2, 3, 4, 5, que eu transcrevo em hieróglifo, etc. Então, e aqui também eu tenho o problema 48, né, do papiro. Aqui eu voltei, e aqui eu tenho para frente. Então, o problema 48, que eu coloquei lá, aqui o Chase, agora o Chase é que está fazendo a tradução do problema, está vendo que agora já tem os números arábicos, e depois, logo, eu faço aqui a nossa tradução do problema. Então, está lá.
O enunciado é assim: compare a área de um círculo e a de seu quadrado circunscrito. Né? E aqui está a resolução que o próprio escriba propõe. Eu não está lá escrito o primeiro passo, evidentemente. Está assim: multiplique 9 por 9 e você obtém 81, o quadrado do lado 9. Depois, multiplique 8 por 8 e você obtém 64, o círculo de diâmetro 9. Agora, eu coloquei ali, a hipótese, então, é que o escriba está aproximando, né, a área de um quadrado do lado 8, que é 64, né, é aproximadamente igual à área de um círculo de diâmetro 9, que é aproximadamente 63,59. Mas vejam que o que ele faz é exatamente passos, né, prescritivos, faça assim, como nós estamos acostumados hoje nos livros didáticos a fazer para os alunos, né, seguir passos para resolver o problema. Bom, vamos lá. Então, o outro problema, o problema 52, né, na linguagem original aqui, nós temos aqui a linguagem hierática, aqui vocês estão vendo a figura aí do trapézio, não é isso? Vamos lá para frente, esse é o problema 52, que o Chase traduz aí para o inglês, aí embaixo, né? E depois aqui está a resolução do problema 52, o enunciado. Um exemplo de construção de um triângulo terra-cortado. Se for dado a você um triângulo de terra cortado de 20 quetes no lado, quete uma unidade egípcia medida antiga, de 6 quetes na base, de 4 quetes no lado cortado, qual é a sua área? Evidentemente que os tradutores estão utilizando, né, a palavra área, interpretando e traduzindo como palavra área, mas é basicamente isso enunciado. E os passos que o escriba nos propõe é: adicione a sua base ao lado cortado, você obterá 10 quetes. No segundo passo, ele coloca: tome a metade de 10 quetes, isto é, 5 quetes para dar o seu retângulo. E multiplique 20 por 5, você obterá 10 separte ou quete ao quadrado, que é a unidade de área, né, que é a área do triângulo de terra cortada. Ele é, afinal, né, na verdade, deveria ser 100 ali, não 10, né? Mas enfim, o meu problema não é discutir isso agora, mas tentar mostrar para vocês como que é um estilo de texto, né, proposto lá em por volta de 1650 anos antes de Cristo, relativo à resolução de problemas. Aqui. Vamos perguntar então, né, a gente como historiador terapeuta, nós podemos perguntar: será que Hamés resolvia problemas? Ele resolvia problemas matemáticos? Então, quer dizer, a terapia, ela coloca em estranhamento exatamente aquilo que é uma coisa mais banal para a gente. Olha, ele não, na verdade ele está resolvendo um problema. Porque é muito fácil a gente projetar a nossa visão de problema de matemática, de problema matemático para o passado e falar: ele está resolvendo problemas matemáticos. Mas vamos então levantar essas questões. Hamés estava de fato resolvendo problema? Ele resolvia problemas matemáticos? Bom, agora eu extraí um trecho aqui do prefácio, né, ao volume 2, né, do Chase, que ele fala assim: no papiro original, problemas não são numerados, nem há qualquer separação em capítulos ou divisões de qualquer tipo. Mesmo a primeira parte, a qual usualmente se nomeia como uma tabela, é uma tabela de divisão de pães entre pessoas, né, que está falando, não está separada do resto e nem distinguida de algum modo. As primeiras palavras de um problema aparecem em vermelho, mas isso nem sempre acontece. Além do que, a cor vermelha é também frequentemente usada em subtítulos, bem como com os propósitos de realizar contrastes ou de enfatizar. Eisenlohr numerou todos os problemas, é um outro historiador que se refere, numerou todos os problemas que sucedem à primeira tabela, e essa numeração tem geralmente sido adotada pelas pessoas que escrevem sobre o papiro, de modo que é conveniente e mesmo necessário usá-la com o propósito de fazer referências. É uma observação, né, do Chase. Depois ele faz uma outra observação. Ele fala assim: em adição ao papiro matemático de Hind, que se encontra no Museu Britânico, há 2 outros papiros do Royal Scottish Museum, em Edimburgo, nomeados após Rhind. Eles são conhecidos como papiro de Rhind 1 e papiro de Rhind 2, são não matemáticos, aqui eu quis, né, traduzir, ele fez, são não matemáticos, e incluem passagens que lidam com embalsamento, que são citadas por Ceran, na página 170 do seu livro Gods, Graves and Scholars. Né? Então, o próprio Chase faz essa observação, e ao fazer essa observação, ele está dizendo para a gente: olha, então, quer dizer, eu, enquanto historiador, o que eu estudei foi um papiro matemático, mas, na verdade, existem 2 outros que a gente considera não matemáticos. Não que os outros escribas não usaram nem a palavra problema,
nem a palavra matemática. Né? É um conjunto corrido, né, de escritos, e a própria segmentação do papiro é feita pelos historiadores. Tá? Então vamos lá. A prática, vamos lá. Já que ele falou de embalsamento, nós vamos então lá para o Egito Antigo, e nós podemos ver que essa prática de embalsamento ela é encenada, digamos assim, nos túmulos, né, em papiros egípcios também, nos túmulos, nas paredes dos templos, e nós temos conhecimento através dos historiadores de como era essa prática de embalsamento. Eu, propositalmente, coloquei isso em passos como se estivesse resolvendo um problema, né, como fez o escriba no papiro. Então, no que consistiam essas práticas fúnebres, né? Dentre elas, uma prática de embalsamento. As práticas fúnebres do Egito Antigo incluem várias outras, né? Então, tinha uma prática que era a abertura da boca logo que a pessoa morria, depois tinha uma sessão de abertura da boca do defunto, né? Porque eles acreditavam que eles viviam a vida eterna, então, na vida eterna, na vida além túmulo, então, eles iriam comer e beber e falar do mesmo jeito, então era preciso ter uma prática que fizesse a abertura da boca do defunto, e outras mais. Então, eram práticas fúnebres. E a prática do embalsamento, não era todo mundo que passava pelo embalsamento, evidentemente, mas ela consistia nos seguintes passos, né? Que eram os procedimentos, digamos, técnico-medicinais. O primeiro passo, tente reanimar o morto através de orações. Né? Era através do livro dos mortos, né? O livro antigo, né? Na antiguidade, o livro dos mortos, se lia passagem desse livro dos mortos para tentar reanimar o morto. Caso você não consiga, não é isso? Reanimá-lo através de orações, então você vai estar definitivamente morto, retira o seu cérebro com um gancho produzido pelo nariz, e também os demais órgãos do corpo, fazendo um corte lateral do corpo, retirava todos os órgãos, salgue-os, envolva-os em linho e conserve-os em vasos canudos, aqueles vasos, né, que tem as figuras, né, grandes, as figuras dos animais, etc. Bem, o terceiro passo, lave o corpo, salgue-o, seque-o e preencha-o com palha. Trate-o com especiarias, sais e resinas e envolva-o em linho. E o quarto passo, põe uma máscara de ouro e lápis lazuli no seu rosto, um chicote numa das mãos, o chicote do fazendeiro, e um cetro real na outra. Né? Então aí eu estou descrevendo a prática do embalsamento, né? E se vocês compararem, digamos assim, com a prática como o escriba nos propõe resolver, né, a área do trapézio, ou comparar a do círculo, etc. Então, vocês vão perceber que esses procedimentos são muito semelhantes. Só que, no caso, nós falamos, ali ele está resolvendo um problema matemático. Aqui, a gente não diria a mesma coisa. Né? Aqui tem uma outra prática que também não está no papiro de Rind, mas no outro papiro de Rind, que é a prática da pesagem do coração dos mortos. Então, isso era uma prática posta lá. Vocês estão vendo uma encenação, né, na parede de um túmulo. Então, vamos lá. O morto lá de vestes brancas, deixa eu ver se eu pegar certo aqui. Então, aqui, o morto aqui sendo conduzido, olha, o morto de vestes brancas é conduzido por Anubis, o deus dos mortos, com cabeça de chacal, aqui, é isso? Tote, cabeça de Ibis, Deus da sabedoria e da justiça, anota os resultados da pesagem, né? O Tote está aqui anotando os resultados da pesagem, cabeça de Ibis, Deus da sabedoria, né? Que foram favoráveis ao morto no caso. Depois a gente vê por que essa pesagem foi favorável ao morto. O morto é então conduzido por Horus, está aqui, conduzido por cabeça de Vulcão, a seu pai Osíris, que está sentado no trono, né, que é o Deus da vida além túmulo, etc. E aqui em cima nós estamos vendo o morto tentando dialogar com um tribunal de 42 juízes, tentando convencer os juízes de que ele não cometeu nenhum dos 42 pecados capitais, né, e que ele merece ter então a vida eterna. Né? Então vamos lá. Aqui é uma outra cena, que você está mais para a gente ver aí, como que, olha aqui, ó, Tote sobre a cabeça, aqui sobre a balança, aqui está o Tote sobre a balança, ele anota os resultados da pesagem. No prato esquerdo da balança, a gente está vendo um coração, que é o coração de uma sacerdotisa. Né? No prato direito, uma estatueta de Maat, deusa da conduta correta, deusa da verdade e da conduta correta. Né? E aqui nós temos a devoradora dos mortos, a Mit, que é um demônio feminino, com traços de leão, né? Ao lado desse braço esquerdo que está balança. Então aqui novamente nós temos, né, na cena do mural, como que nós estamos vendo a prática da pesagem. Normalmente nós somos mais, bom, quem lida com peso, quem lida com medição, né?
de massa, é a matemática. Por que então o Chase não teria escolhido isso também como problema matemático, né? E só escolheu aqueles do papiro de Wright. Então a ideia aqui é de ir para a história tentando problematizar os usos que nós próprios fazemos das palavras matemática e de problema matemático, né? Vamos lá. A segunda série, então aqui tá, nessa primeira, nós caracterizamos digamos, uma tradição de resolução de problemas, que vem então, o problema é algo que está enunciado na linguagem, né, na linguagem verbal, na linguagem escrita, digamos assim, né? É assim, para a gente o problema sempre aparece como algo escrito, tem um enunciado e tem uma resolução de passos. Então, nessa primeira tradição, que está presente até hoje, né, no mundo escolar, o problema é algo que está enunciado na nossa linguagem verbal e que existe um procedimento de resolução, né, pode ser várias resoluções, enfim, mas existe um procedimento de resolver o problema. Então, essa tradição remonta, digamos assim, ali nós temos um texto onde não há justificativa alguma, né, para os passos do problema. Mesmo que a gente saiba, bom, ele está usando a nossa fórmula para calcular a área do trapézio, mas lá não está dito nada de fórmulas e nada disso, né? Nem existia uma álgebra, né, simbólica no Egito Antigo. Então, quer dizer, existe a descrição de um procedimento de como atuar para resolver um problema, né? Aqui na segunda tradição, que eu estou chamando agora de retórico proposicional, é bem diferente da primeira. Ela está expressa, como todos nós sabemos, né? Aqui está um fragmento de um papiro, contendo a proposição 5 do livro 2 dos elementos de Euclides. Então, essa é a nossa segunda tradição, que está posta. Aí eu estou usando aí um texto do Elemento de Geometria do Baca. O Baca foi um professor da Universidade Autônoma do México, que na década de 40 traduziu os elementos diretamente do grego, né? Então, vocês estão vendo aí, que é as definições. É um texto completamente diferente, se vocês compararem com o papiro de Rhind, né? É um texto completamente diferente. Nós temos, em primeiro lugar, é um texto que você abre e está escrito ponto aquilo que não tem partes, e assim por diante. Então, aparece um conjunto de definições, aparece depois um conjunto de postulados, né? Os postulados de Euclides, aparece um conjunto de axiomas, que os gregos antigos faziam uma diferença entre postulados e axiomas, ou seja, definições, postulados, axiomas, esses primeiros princípios, que eram aquelas proposições para as quais a gente deveria confiar. A própria palavra postulado é isso, né? Acredite, né? Eu estou postulando, eu estou te pedindo que vocês acreditem na verdade disso, porque eu não saberia demonstrar a verdade disso de outra maneira. Então, acreditem. Então, esses primeiros princípios é aquele conjunto de crenças, né, que vai embalar todo o jogo de linguagem euclidiano, da geometria euclidiana e dos elementos euclides. Então, aí estão os postulados. E aqui está a primeira proposição dos elementos de Euclides, que vocês, né? A primeira proposição dos elementos de Euclides, que pede para, na verdade, dado, né, um segmento de reta, na reta, né, construir um triângulo equilátero, né? Essa é a primeira proposição do livro 1 dos elementos de Euclides. Só que, veja bem, como a tradição desse texto é muito diferente do anterior, vocês mesmo estão notando. Agora, ele está descrevendo também um procedimento, só que a cada momento ele vai tentar justificar a cada ação, que eu digo assim. Na verdade, a gente sempre pensa na regra ou compasso, embora Euclides não cite esses instrumentos nos elementos de Euclides. Na verdade, a gente está sempre pensando, olha, eu posso fixar a ponta seca do meu compasso ali, né, no ponto A, né, pegar uma circunferência, traço a circunferência, faço a mesma coisa do outro lado, elas vão se cruzar, enfim. Nós temos, através do desenho geométrico, como fazer essa construção. Só que o Euclides não fala nos instrumentos. Ele vai, a cada movimento que ele faz, ele vai justificar pelas definições, pelos postulados, pelos axiomas, e é dessa maneira que ele vai mostrar a possibilidade da gente construir esse triângulo equilátero. Ou seja, esse triângulo, para ele está demonstrando a possibilidade verbal, retórico-verbal, lógico-retórica de se construir um triângulo. Na verdade, o que ele faz é a possibilidade de mostrar para a gente que esse triângulo é possível de ser construído. Evidentemente que ele sabia que isso é possível também de se fazer uma construção de um triângulo equilátero, se eu fosse usar uma régua, um compasso, ou os agrimensores gregos também faziam isso, né, com cordas, etc. e tal. Seria possível fazer a construção praxeológica real desse triângulo, né, independentemente disso.
mas ele está, se havia algum problema, digamos assim, que Euclides estivesse resolvendo ali, se a gente pudesse falar que ele está resolvendo algum problema, na verdade, o problema de Euclides não é efetivamente construir o triângulo praxeológico, o triângulo real, efetivo, mas é mostrar ou demonstrar a existência e a possibilidade lógica de se construir um triângulo com base naqueles pressupostos, os primeiros princípios, né, e com as leis da lógica clássica. Evidentemente que Euclides não enuncia, mas ele está sempre baseado nas regras de inferência da lógica clássica, nas regras de Aristóteles, né, da lógica, né, todo A é A, etc., a lei da não contradição, a lei do princípio da identidade, da não contradição, enfim, Euclides se movimenta com essas regras. Essas são as regras do jogo euclidiano que a gente não vê em nenhum momento presente, né, lá no papiro de Wright. Então, são duas tradições diferentes de construção de textos, e a gente poderia se perguntar também, Euclides resolvia problemas? Resolvia problemas matemáticos? Notem que ele não se refere aos seus elementos como um livro de matemática. Ele não usa a palavra matemática e nem a palavra problema, certo? Do mesmo modo como o papiro de Wright, não usa essas palavras. Nós é que vemos nisso problemas e problemas matemáticos, né? Vamos lá. Aqui eu passei direto, né, para o Frederico Comandino, não sei se alguns de vocês conhecem, existe uma tradução dos elementos aqui para o português, feita em 1944, né, dos 6 primeiros livros dos elementos, mas essa tradução é baseada numa outra tradução que foi feita pelo Frederico Comandino lá em 1509, lá no século XVI, início do século XVI, né? Então, ele traduz os elementos. Então, com base nessa, eu fui consultar essa edição dos elementos nossa, eu sei que existe uma tradução feita pelo professor Irineu Bicudo, né? Todo mundo sabe também, da tradução feita recentemente pelo professor Irineu Bicudo, dos elementos. Essa é baseada, então, no Frederico Comandino. E se a gente pegar a proposição 1, a mesma proposição que eu fiz referência aqui, está escrito lá, problema. Essa palavra problema não está nos elementos de Euclides, nem digo original, porque é sempre cópia de cópia, mas nas cópias antecedentes não existe. Lá na tradução que o Barca fez, que eu me referi aqui, também não aparece a palavra problema. E nem a tradução que o professor Irineu Bicudo faz, também não aparece a palavra problema. Então aparece problema, né? E aí a gente vai seguindo. Se vocês forem continuar, vocês vão ver que na proposição 9 aparece problema, dividida em 2 partes iguais do modo retilindado. A proposição 10 também aparece problema. A 11 também. Quando eu chego na 13, é teorema. Então, o que acontece? O Comandino faz agora, né, porque ele quis fazer uma separação, uma distinção, né, nas proposições dos elementos euclides entre aquilo que ele chama de problema e aquilo que ele chama de teorema, né? Então, o que nos leva a crer que o que ele está fazendo, na verdade, é toda vez que a proposição remete a uma construção efetiva, a possibilidade de construir com régua e compasso algumas coisas, né, traçar uma perpendicular, uma linha d'área, etc. e tal, aquelas construções clássicas do desenho geométrico, né, que a gente tem uma tradição disso também na escola, que antigamente você tinha a disciplina de desenho geométrico, que fazia as construções com régua e compasso, mecanicamente, sem justificar nada, e na geometria a gente fazia demonstrar os teoremas tentando, né, mostrar as justificativas das construções. Então, essa divisão entre problemas e teoremas, ela é arbitrária também, certo? Mas a explicação que a gente poderia dar é que toda vez que essas proposições remetem a uma construção efetiva, a gente utiliza a palavra problema, né? A gente não, o Comandino fez, né? E toda vez que essas outras proposições são intermediárias, são aquelas que são utilizadas como passagens para se fazer as construções, a gente se refere a elas como teorema. Bom, outra, agora mudei radicalmente, eu fui lá para o 6º século antes de Cristo, e agora, geralmente os historiadores da matemática não fazem referência ao Eupalinos como sendo um matemático. Eupalinos foi uma pessoa, né, lá em Samos, o tirano Polícrates, lá no 6º século antes de Cristo, quis fazer um túnel, construir um túnel, né, na verdade um aqueduto para trazer água, digamos assim, de um ponto elevado aqui de uma montanha, o Monte Castro, até uma base, né, a base para a população ter acesso à água. Então, quer dizer, ele quis cavar um túnel aqui e chamou Eupalinos, na verdade é um arquiteto, né, um mestre de obras, digamos assim, da antiguidade, para fazer, né, para dirigir, digamos assim, essa construção. A gente pode dizer, de fato, Eupalinos tinha um problema, né?
a natureza do problema que o Eupalinos tinha era da mesma natureza do problema, né? Se a gente encarar que Euclides tinha um problema e que o Amés tinha um problema, quer dizer, eram problemas que são comparáveis, né? Na verdade, eles estavam todos diante de problemas que a gente poderia ser problemas matemáticos. Aqui nós saímos, digamos assim, da tradição do problema escrito, né? Ou do texto escrito, e fomos para uma tradição agora do problema efetivo, do problema que é enfrentado num campo de atividade humana, né? Como acontecia desde sempre, na história da humanidade, e até hoje acontece, né? Se a gente sair do mundo da universidade, do mundo da escola, né? O conhecimento está posto em todas as esferas de atividade humana, e os problemas aparecem em todas as esferas de atividade humana, né? A gente poderia dizer se eles são matemáticos ou não, mas, enfim, a conveniência ou não de se utilizar o adjetivo matemático para qualificar os problemas, eu acho que é muito mais uma projeção que nós, matemáticos, professores de matemática, historiadores da matemática, fazemos em função daquilo que nós achamos que é um problema matemático. Então, o Eupalinos estava diante de um problema, de escavar o túnel. E a gente sabe que esse túnel, pelo Herão de Alexandria, o Herão de Alexandria, lá no século I depois de Cristo, portanto, ele está 600 anos após Eupalinos e 300 anos após Euclides, Eupalinos antes de Euclides, certo? Então, quer dizer, é através do Herón, das obras do Herón, de um livro chamado Sobre a Dióptra, que a gente conhece como que provavelmente o Eupalinos fez para fazer aquele túnel, escavando por dois, né? Uma equipe de trabalhadores, de escravos vindo da ilha de Lesbos, né? Então, a técnica foi tentar escavar pelos dois lados da montanha e fazer com que eles se encontrassem dentro, né? Então, quer dizer, a gente fica sabendo disso pela obra do Herón de Alexandria. Ali está a figura de uma dióptra. Aqui, na verdade, teria sido a técnica, né, adotada. Eu chamo de essa técnica uma prática, digamos assim, uma prática de construir túneis que estava baseada nessa técnica. Vejam bem, eu tenho aqui, né, a dióptra instalada aqui. O que foi a ideia do Eupalinos? Eu tento aqui, faço uma alisada, digamos, com a dióptra. A dióptra, na verdade, podia ser era como se fosse um teodolito. Era um instrumento que a gente poderia usar como nível, né? E também um instrumento que media ângulos na horizontal e na vertical, né? Então, eu estaciono a dióptra aqui, dou uma visada aqui nesse ponto onde uma das equipes vai começar a cavar, e põe uma perpendicular aqui, traço uma linha perpendicular e vou fazendo uma poligonal quebrada em ângulos retos ao redor de todo o túnel. Então, esse foi o procedimento de Eupalinos, de modo que aqui ele poderia ele podia imaginar, né, um triângulo dentro do túnel, um triângulo imaginário, um triângulo retângulo, na verdade, cujos catetos a gente poderia medir, né, aqui externamente. Tanto o cateto aqui eu meço aqui pela diferença de medições, e esse cateto também eu meço através da diferença ali. E dessa forma eu poderia construir um triângulo aqui semelhante e calcular, estimar o ângulo, né, pelo qual as duas equipes escavariam dos dois lados de modo a se encontrar, né? Uma ideia genial de Eupalinos, que não tinha nada, desde que está 300 anos antes de Euclides, não existia uma trigonometria constituída, não existia uma geometria posta em livros e manuscritos, nem uma geometria proposicional como a de Euclides, né? E o problema foi resolvido, né? Aqui está o texto original, digamos, do Herón, o diagrama que o Herón usa para explicar o procedimento do Eupalinos, e aqui está o túnel que até hoje pode ser visitado, né? Ou seja, uma materialidade concreta resultante de uma prática efetiva que a gente não poderia dizer que que o Eupalinos teria aplicado, digamos assim, toda uma geometria dita científica, rigorosa, demonstrada de Euclides, porque não havia esses textos para ele aplicar. Então, quer dizer, existe, então, um conhecimento que vem das práticas, que vem dos campos de atividade humana, que é produzido por tradição oral, né? Tradição das próprias práticas. Quer dizer, as práticas, elas são automemorialísticas, elas vão sendo transmitidas oralmente através das ações, e são esses conhecimentos transmitidos dessa forma que nos permite resolver problemas nos campos de atividade humana. Certo? Então vamos lá, continuando um pouco a nossa investigação. Eupalinos e sua equipe de escravos resolveram problemas? Resolveram problemas matemáticos? Conhecimento matemático ou conhecimento geral é algo que participa exclusivamente da ordem do textual, do verbal, do escrito e do inscrito, né? O escrito aí está ligado às práticas de escrita, às práticas culturais da escrita nas línguas de diversos povos, e o inscrito
é muito mais sutil do que isso, né? Vem da ideia de escritura do Derrida. Qualquer inscrição, desde os homens pré-históricos na caverna, aquela coisa de inserir, né, figuras, imagens, isso também participa de uma ideia de escritura ou de inscrição que tem significados, né, para determinadas comunidades. Bom, agora eu vou lá para o Wittgenstein, né? O Wittgenstein diz assim, uma passagem das investigações filosóficas: imagine que você, na qualidade de explorador, chegue a um país desconhecido, cuja língua lhe seja completamente estranha. Em quais circunstâncias você dirá que as pessoas desse país dão ordens, as compreendem, as obedecem, se rebelam contra elas, lidam com problemas? Agora eu acrescentei, o Wittgenstein não está falando isso. Eu pensei, em que circunstâncias, se você chegasse nesse país estrangeiro, você diria que essas pessoas lidam com problemas, resolvem problemas matemáticos, ok? Então a minha intenção aqui é justamente aqui, ó, né, responder isso. Será que conhecimento é algo que participa exclusivamente do plano do verbal, do inscrito? E aí Wittgenstein nos instiga a dizer exatamente isso, né? Você chega num país estrangeiro, eu não conheço a língua daquelas pessoas, pense na situação do pesquisador que vai numa população indígena fazer uma pesquisa, não conhece as práticas, não conhece a língua, né? Ele chega lá, um antropólogo, o que ele faz? Como é que, né? Então Wittgenstein diz assim, em que circunstâncias eu posso saber isso? Wittgenstein responde: a maneira compartilhada de agir dos humanos é o sistema de referência por meio do qual interpretamos uma língua que nos é estranha, né? Então, vejam bem que agora eu estou tentando problematizar com vocês que a todo momento a nossa tradição, não apenas escolar, mas quando a gente vai para os historiadores da matemática e projetam na história o que é um problema e o que é matemática, a gente sempre tem a impressão de que eles estão falando que matemática é alguma coisa que está escrita, né? Ou inscrita no máximo, né? Ela, digamos assim, é um tipo de conhecimento verbal, né? Ou ela é algo que se transmite através da linguagem, das nossas línguas orais, né? A oralidade das línguas, ou algo que está impresso, escrito no papel, nos papiros, nas paredes dos templos, etc. E tal, né? Então, o que o Wittgenstein está dizendo é uma coisa muito mais radical, né, com relação ao conhecimento, né? A maneira compartilhada de agir dos homens, maneira de agir dos humanos, é o sistema de referência por meio do qual interpretamos uma língua estrangeira. Vamos lá. Quarta cena: práticas. O que isso tem a ver com conhecimento, com linguagem, com matemática e com problemas matemáticos? Eu estou a todo momento aqui utilizando a palavra práticas, né? E alguém fala, mas o que significa essas práticas? Práticas tem a ver, é sinônimo de conhecimento, é sinônimo de linguagem. O que é uma prática matemática? É a mesma coisa que um problema matemático? Enfim, essa é a nossa questão agora. Eu vou propor a vocês, eu vou ler um trechinho de um livro, e eu gostaria que vocês tentassem me responder, né, o que essas pessoas estão fazendo. Pode ser? Okay? Veja bem, a distinção é o que eu faço e o que, né, eu posso inferir que as pessoas fazem. É diferente um pouquinho da situação anterior, porque para o Wittgenstein eu estou chegando numa população, num povo estrangeiro, né, vendo como eles agem, mas eu não estou, né, conheço a língua deles. Agora é uma situação que eu estou lendo um texto na língua portuguesa, né, que vai descrever a ação de duas pessoas, e eu queria que vocês me dissessem o que eles estão fazendo. Tá? Inicialmente, crava-se uma baliza junto e atrás da estaca B. O primeiro operador, chamado homem de ré, segura uma baliza sobre a estaca A e junto a ela uma das manoplas da corrente. O segundo operador, homem de vante, tem nas mãos outra baliza, o maço de fichas e a outra manopla da corrente, na corrente. Segurando a baliza a cerca de 20 metros do ponto A, solicita do operador de ré que lhe forneça alinhamento. O homem de ré, colocando-se atrás de sua baliza e olhando para a baliza colocada no ponto B, por meio de gestos, procura orientar a baliza do homem de vante, de modo a ficar na mesma linha das outras duas. Em seguida, segura a manopla exatamente no eixo da sua baliza. O homem de vante estica a corrente até conseguir que ela fique com uma catenária relativamente pequena. Considera-se normal que uma corrente de 20 metros tenha uma catenária cuja flecha central tenha cerca de 30 ou 40 centímetros, não havendo necessidade de fazer uma reta perfeita, pois isso implicaria a realização de um esforço acima do normal. Esticando a corrente, o operador de vante, sempre acompanhando o alinhamento, traz a sua baliza para a proposição da manopla. Bom, enfim, é isso daí. Alguém arrisca dizer o que os dois homens estão fazendo? Esse homem de vante, esse homem de ré?
chutar. Pode chutar. Atracando o navio. Atracando o navio. Você está falando sério? Alguém tem uma outra hipótese, alguma outra sugestão? Veja bem que eu estou lendo para vocês um texto como se eu tivesse, digamos assim, lendo uma receita de bolo, vamos dizer assim, tá ok? O texto descreve um procedimento, ele descreve a ação de duas pessoas. Né? Tudo bem? Essas pessoas estão fazendo o seguinte, só para a gente não ter tempo aqui, falta de televisão. Então essas duas pessoas estão fazendo o seguinte, uma coisa muito simples. Bom, primeira coisa, elas estão resolvendo um problema? Elas estão diante de um problema? Estão diante de um problema, resolvendo um problema. Na verdade, elas estão medindo a distância entre dois pontos do espaço físico real. Né? São dois pontos invisíveis no espaço físico real e elas estão medindo a distância entre esses dois pontos. A primeira estranheza que causa é assim, na escola a gente sempre, né, evidentemente, fala em conceito de medida, em práticas de medição, ensina os nossos alunos a usar a régua, medir a distância entre dois pontos, etc. E tal. Então isso, na verdade, é a trajetória da escola, é um modo como nós propomos problemas das crianças e agimos com as crianças. Né? Só que a gente age com a crença de que aquilo que a escola ensina, as práticas que ela ensina, os problemas que as crianças resolvem através dos conceitos, elas são transponíveis, digamos, para outras esferas da atividade humana. Né? Mas isso, na verdade, eu tenho cada vez mais chegado à conclusão, fiz discutido de e-mail com várias pessoas, e isso praticamente, dando razão para de e-mail, na verdade isso é impossível. Né? Na verdade, a gente tem a ilusão na escola que ao ensinar, né, ou o conceito de medida, ou os vários procedimentos relativos à medida, que ao sair da escola, a gente chegaria, né, estaria apto, digamos assim, porque nós temos um conceito genérico de medida, então nós estaríamos sabendo medir em todas as situações. Criamos, inclusive, até um conjunto de palavras, né, que estão postas aí tanto nas políticas educacionais antigas, como nas atuais, nas novas políticas, né, de educação, ligado a essa política de habilidades e competências, e estamos sempre falando, tentando traduzir modos como os nossos alunos resolvem problemas, né, as habilidades e competências para isso, para aquilo, etc. e tal, e construímos em cima dessa linguagem psicológica das habilidades e competências um conjunto de procedimentos de avaliação, né, dos nossos alunos, de avaliação, etc. e tal. Então, na perspectiva wittgensteiniana que a gente tem trabalhado, isso tudo cai por terra. Né? Vejam bem aqui. Então, essas duas pessoas estão medindo a distância entre dois pontos naquela situação específica no campo da topografia. Eu retirei esse texto desse livro aí, ó, Topografia aplicada à Engenharia Civil, né, do engenheiro Alberto Campos Borges, é um livro de 1977, provavelmente hoje as pessoas mediriam isso com outros instrumentos mais avançados, digamos assim, né? Enfim, eu estou descrevendo o modo de fazer. Então, nesse sentido, essa transposição, que a gente chama de uma transposição, não só didática, mas de uma transposição do problema escolar para o problema na vida, ela não é uma transposição simples e fácil. Na verdade, ela é quase impossível. Mesmo por... Oi, Tom. Mas queria pedir novamente fazer uma representação dele para assinar isso. Você não deixa para Sim, tem isso também. Tá? Então, já está dizendo o modo como a gente leva os problemas para a escola. Tá certo. Eu vou defender uma perspectiva mais ou menos assim, do problema à problematização, mas tudo bem. Então, nesse sentido que eu vejo assim, quer dizer, o texto, quer dizer, uma coisa assim, eu queria chamar a atenção para vocês assim, eu li um texto para vocês, eu extraí de um livro. Esse livro é ensinado para os engenheiros, quer dizer, os engenheiros como que eu faço a medida, digamos, entre dois pontos. Lógico que eu peguei o recorte, né? Então, quer dizer, quando eu leio o texto, na verdade eu estou lendo o texto, eu não estou realizando a prática da medição entre dois pontos.
né? Eu quero fazer vocês compreenderem a distância que tem entre ler um texto, mesmo um texto que não é como o euclidiano, que está posto em forma de proposições, de teoremas, de demonstrações, mas é um texto que descreve diretamente uma prática, né? Eu descrevo a ação de uma pessoa através da língua. Então, na verdade, para o Wittgenstein, eu estaria em 2 jogos de linguagem diferentes. Não é que aqui eu estou na linguagem e lá eu estou fora da linguagem, né? Para Wittgenstein, eu estou sempre dentro de um jogo de linguagem, certo? Aqui eu estou tentando traduzir, descrever um modo de agir, um modo de realizar a medição de 2 pontos através da linguagem, né, oral da língua portuguesa, escrita da língua portuguesa. Mas eu estou realizando alguma prática? Eu estou realizando a prática. Eu estou realizando a prática da descrição na língua portuguesa de uma prática. Mas eu não estou realizando a prática que eu estou descrevendo. Certo? São 2 distinções diferentes, né? Então, na verdade, quem está efetivamente com o problema, de resolvendo o problema, são as 2 pessoas que estão lá com os instrumentos naquela área, etc. E tal. Então, na verdade, se eu fosse medir a distância entre 2 pontos, entre Campinas e São Paulo, ou entre a Terra e a Lua, exigiriam coisas completamente diferentes. Então, dependendo do que eu estou medindo, os instrumentos seriam diferentes, os propósitos seriam diferentes, enfim, tudo configura para dizer, não existe a possibilidade de dizer, se eu sei medir a distância entre 2 pontos na folha de papel, eu vou saber medir a distância entre, certo, Campinas e São Paulo. Ou eu vou saber medir a distância entre 2 pontos no espaço físico real. Ou eu vou saber, enfim, quer dizer, o problema da distância se complexifica e participa de outros jogos de linguagem à medida em que eu mudo de forma de vida, à medida em que eu mudo de campo de atividade humana. Ok? Vamos lá, continuando. Bom, agora um outro extrato de Wittgenstein. Lá no parágrafo 7 das Investigações Filosóficas, ele diz assim: na praxis do uso da linguagem, um parceiro enuncia as palavras, o outro age de acordo com elas. Chamarei de jogos de linguagem o conjunto da linguagem e das ações com as quais está interligado. Então aqui, né, eu já vou ler essa e vou ler a seguinte. Ele vai falar assim: a pluralidade da linguagem